Quantos creem que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos? Você crê que Jesus ressuscitou a Lázaro? Lázaro já era morto há alguns dias. Jesus chegou, e as suas irmãs disseram: Senhor, se o Senhor viesse antes, tinha resolvido. Mas o Senhor chegou agora, já deve estar fedendo lá dentro do túmulo. O Senhor manda tirar a pedra e diz: Lázaro, vem para fora. E as pessoas acham que vai sair de lá um moribundo, fedendo, ou que apenas o corpo dele estava lá, já em decomposição. Mas Lázaro sai perfeitamente curado, perfeitamente vivo e cheio da vida de Deus. Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, e o mesmo poder ressuscitou a Lázaro. Durante o meu ministério, já tive a oportunidade de ver 2 pessoas ressuscitando. Vou contar para você hoje. A primeira delas, por uma igreja em Minas Gerais, tinha um irmão que caminhava conosco, ele foi emagrecendo, a ponto de não ter mais músculo, ele ficou só pele e osso, seus músculos foram atrofiando. Ele tinha tanta vergonha da sua situação que ele recebia a mãe e os parentes mais próximos, e quando ele achou que ele ia morrer, ele me chamou. O médico disse para ele: vai morrer, leva para casa, ele estava internado no hospital, leva para casa, porque ele vai morrer, vocês podem passar um tempo com ele. Ele me chamou, eu orei com ele, ele estava no hospital ainda, ele foi para casa, e ali ficou sobre um leito. Nós ainda pedi a permissão dele, fizemos alguns cultos ali em volta da cama dele, num colchão de água. Passado algum tempo, a mãe dele cuidando dele ali, e ele suspirou e o seu coração parou de bater, morreu. Estavam ele e a mãe. Minha mãe começou a chorar desesperadamente, eu não estava, ela me contou isso. Morto na sua cama, ela disse: eu preciso de força porque eu não vou aguentar. Ela ia telefonar para as irmãs dele, os parentes, para avisar. Ele disse: eu não vou aguentar. Ele ajoelhou no pé da cama, começou a agradecer ao Senhor pelo tempo que tinha passado com ele, por tudo aquilo que o Senhor já tinha feito. Aquela família tinha experimentado salvação e tinha se chegado mais a Deus durante esse processo de dor, e pedindo forças para poder pegar o telefone e ligar. Quando ela está no meio da sua oração, ele diz: mãe, eu estou aqui. E voltou à vida, meus irmãos. E daí para frente ele começou a engordar outra vez, e em plena saúde está vivo até hoje. Por uma segunda ocasião, eu estava dando uma aula, uma sexta-feira, dando um curso, e de repente entra uma mãe gritando pela porta dentro com a sua filha nos braços. E ela dizia: eu quero a minha filha de volta, eu quero a minha filha de volta, eu quero a minha filha de volta. A filha tinha saído, estava brincando com ela ali na cozinha, e a filha tinha saído para ir ao seu quarto, e demorou muito para voltar. E ela foi atrás para ver onde é que a filha estava, e ela estava caída no meio da sala, desfalecida. E ela então toma aquela menina pelos braços, ela pôs aquela menina nos meus braços: eu quero a minha filha de volta. O Senhor fala que Deus cura, que Deus ressuscita, eu quero a minha filha de volta. Eu tentei ver o pulso dela para ver se ela ainda estava viva, eu não senti o pulso dela, os lábios roxos, ela toda branca, gelada. Eu coloquei aquela menina nos meus braços, lembrei das histórias dos profetas, apertei ela contra o meu corpo e disse: Deus, o Senhor já fez muitas vezes, faça de novo. E quanto mais eu orava, minha fé ia se esvaindo do meu corpo. Nós oramos por bastante tempo e ela não voltou à vida. E então eu disse àquela mãe: filha, nós oramos ao Senhor, confiamos no Senhor, ela pode fazer isso agora, mas eu tenho a obrigação de levar ela para as autoridades, para o médico, para alguém de direito, porque senão nós vamos ser taxados de irresponsáveis por ter ficado com essa menina aqui tanto tempo morta. Chorando, desesperados, entrei com a mãe, com a família no meu carro. Antes de eu dar a partida, a menina falou com quem estava no colo. Começou a respirar, voltou à vida, está viva até hoje. E aí aquelas mulheres ali que estavam dentro do meu carro, elas começaram a perguntar: ela devia estar com um ataque, parece que morreu e voltou. Isso já faziam 2 horas que aquela menina estava apagada. Eu levei ela para o hospital na cidade, eles não queriam atender, que a menina estava bem saudável. Ele disse: ela estava morta agora mesmo, os falecidos sem vida. Se você não quiser atender, a responsabilidade é sua. Se eu fosse você, botava ela para dentro. O que acontecer aqui, responsabilidade sua. Rapidinho eles botaram ela para dentro. Mediram os sinais vitais dela, estava bem. Nós começamos a orar ali fora. Lá dentro do hospital, ela morreu de novo. Só que dessa vez, para que ninguém dissesse que ela não tinha morrido, a máquina apitou atestando a morte dela. E o médico botou a mão em volta do ombro da irmã, mãe dela. Ela gritava: não fala, não fala. Eu já sabia que notícia ia receber. Nós estávamos com um grupo de irmãos orando, pedindo a Deus que a obra de Deus fosse feita. Já tinham nos avisado que os sinais vitais estavam se decaindo, e nós começamos a orar ali fora. E antes do médico falar que ela estava morta, a máquina começou a bipar de novo e os sinais vitais voltaram. Nós encontramos essa menina, ela chegou com a família na igreja, ela não dormia, ela tinha ataques epiléticos, não dormia por uma lesão no cérebro. E nós oramos ao Senhor por cura e ela começou a dormir. Havia uma grande vitória na vida dela, ela dormia.
mas ela ainda tinha ataques epiléticos. Depois dessa morte e ressurreição, a mãe levou um especialista em Joinville que cuidava dela e do cérebro para fazer tomografia, e ele perguntou para ela: quem foi que operou a sua filha? Ele disse: como assim ela não foi operada? Ele disse: não, ela foi operada, porque a lesão que ele tinha no cérebro não existe mais. Há marcas de uma cirurgia nesse cérebro. Ele continuou avaliando, ela foi olhar a cabeça da menina, disse: mas tem algo muito estranho, não tem marca nenhuma por fora. Você acredita no que eu te disse? Eu acredito no Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu acredito que é esse tipo de poder, a Bíblia diz, está disponível para mim e para você, para vivermos a nossa vida cristã nesses dias. Se nós não temos vivido essa dimensão de poder, é simplesmente porque nós abrimos mão de vivê-la. Eu quero te convidar a não abrir mão do poder de Deus. E especificamente hoje, apesar de ter falado para você de milagres, eu quero falar para você do poder para vencer o pecado. Há muitos entre nós que têm perdido a batalha para o pecado, mas o Senhor derramou sobre nós poder, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, para que você vencesse o pecado, para que você não pecasse mais. Esse texto da Bíblia que eu vou ler com você diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Então a única possibilidade de você viver em pecado é se você escolher pecar. Um filho de Deus nascido de novo. Aliás, você acredita que você morreu e que o Senhor te fez nascer de novo? Nós ficamos impressionados com as ressurreições físicas, mas o milagre da ressurreição acontece todo dia. Nós não damos o devido valor a ele. Talvez você não esteja dando o devido valor ao poder da sua própria ressurreição, porque se você entender que você morreu e ressurgiu, você vai entender como viver livre do pecado. Porque aquele velho homem era sujeito ao pecado, escravo dele, mas o novo é livre, porque o novo é nascido do poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Eu queria ler isso com você hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Nós leremos esse capítulo todo. Eu vou ler com a versão revista e atualizada. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Esse versículo diz, irmãos, que o nosso velho homem foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porque fomos unidos com ele na semelhança da sua morte e o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Mortos com Cristo, ressuscitados com ele. O nosso batismo diz isso, que você foi sepultado no velho homem, nas águas, e ressurgiu uma nova criatura. E o apóstolo Paulo está explicando aqui na carta aos Romanos, como é que isso aconteceu espiritualmente. O seu velho homem era escravo do pecado. A velha criatura sem Jesus não consegue ser livre do pecado. Ele pode ser uma pessoa até muito consciente e inteligente, mas ele vai estar escravizado pelo pecado. O pecado manda nele, seja bebida, seja droga, seja prostituição, seja impureza sexual. O pecado manda, faz o que quer nele. Mas para aqueles que nasceram de novo, que se entregaram a Jesus, ele está livre. Foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Diga comigo: o meu velho homem foi crucificado e foi destruído o corpo do pecado. Simples assim, está escrito, não precisava nem estar explicando para você. Está escrito, estampado aí no outdoor. Seu velho homem morreu, o corpo que pecava morreu. Existe uma nova criatura em você. O diabo tem mentido para os crentes que eles são as mesmas pessoas. E eles acreditam e continuam vivendo do mesmo jeito que sempre viveram. É mentira. A verdade é o que está na palavra. 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aí entra a graça. Jesus pegou a nossa maldição e o pecado que havia em nós, pôs nele, pegou a justiça dele e pôs na gente.
Isso foi o que aconteceu na cruz. Então, quem morreu com Cristo está justificado, atingiu o padrão justo da justiça de Deus. Esse é você, por mais que você não acredite. Foi a obra de Jesus Cristo. Se você acha qualquer coisa, você está desmerecendo a obra de Jesus na cruz. A obra de Jesus na cruz foi que nos justificou. Você foi livre do pecado. O seu pecado foi pago. Eu queria lembrar do primeiro versículo que eu li. Ele diz, não é porque nós vivemos na graça que nós vamos viver pecando. Você vai entender por que agora, versículo 8, por favor. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Você crê nisso? Você crê que você morreu e que você ressuscitou para viver nele e com Ele? Você tem que pensar que existe uma nova vida para você e que ela não tem nada a ver com o pecado, não tem nada a ver com a velha vida, não tem nada a ver com o velho homem. Nada, 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 nada. Mortos com Cristo, ressuscitados com Ele, morremos com Cristo e cremos que com Ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não tem domínio sobre ele. Sabe o que Jesus fez na cruz? Ele venceu a morte. A morte não tem mais domínio sobre Jesus, não manda mais nele. Entendeu o que é não estar sujeito à morte? Todo homem tem medo de morrer. Jesus venceu a morte. É por isso que a Bíblia diz que nem a morte vai te separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Ele venceu porque ele morreu, a morte deu a pancada nele, mas ele ressurgiu, ele venceu a morte. O poder de vencer a morte está disponível para você vencer o pecado. Venceu a morte. Nós não estamos limitados pela morte. Se o Senhor quiser, alguém que morrer aqui agora ressuscita. Ele sopra de novo nas narinas e traz de volta a vida. Você acredita nisso ou não? Nós precisamos começar a acreditar na palavra. Ela não pode ser só um elemento decorativo na nossa estante. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. É assim que você tem que viver, morto para o pecado e vivo para Deus. Declare comigo pela fé: eu estou morto para o pecado, mas vivo para Deus em Jesus Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine o pecado no seu corpo, irmão, porque você está morto, de maneira que você obedeça às suas paixões. Você não precisa obedecer às paixões. Essa paixão aqui, no original bíblico, não diz respeito à paixão, esse romance de um homem com uma mulher. Diz respeito à impureza, lascívia, tudo aquilo que está fora da presença do Senhor. Por que você obedece a essa paixão? Crente que obedece às paixões, estão inflamados de desejos, inclinados à pornografia e a tantas outras coisas. Você tem que se lembrar da obra de Cristo. A hora que uma seta maligna provocar em você as paixões da sua carne e esfregar na cara do diabo a obra justificadora de Cristo na cruz. Sabe, existe crente hoje que ele não acha que ele vai conseguir viver uma vida como livre. É por isso que tem máscara de crente hoje. Você vai achar uma, se é que já não achou. A pessoa põe uma máscara de crente, roupinha de crente, religiãozinha de crente, mas está inflamado pelas suas paixões. O pecado está dominando por dentro. Tenha coragem, tire sua máscara, viva a verdade. As paixões não vão ter domínio sobre você. O pecado não terá domínio sobre você. Há crentes que não acreditam mais nisso. Eles nem sabem, né? Eu estou falando aqui para muitos é novidade. Eles nem sabem que Jesus morreu para que você fosse livre do pecado. Eles acham que são crentes, membros de uma igreja, então tudo bem. Não está tudo bem, não. Nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não ofereça os seus membros, seus pés, suas pernas, a sua mão, os seus braços, como instrumento de iniquidade. Iniquidade, sabe o que é? Iniquidade é aquilo que está fora do padrão da justiça de Deus. O iníquo é o que pratica a iniquidade, é o injusto. Deus tem um padrão de justiça, de pureza, de honra, de santidade.
O iníquo é aquele que caiu desse padrão. Ele não atinge o padrão da justiça de Deus. O iníquo é aquele que foi justificado, vestido da justiça de Deus, mas ainda assim ele ofereceu os seus braços, o seu corpo, para fazer aquilo que está fora do padrão da justiça de Deus. Ele ofereceu, é o que Paulo está dizendo aqui: não ofereçam os seus membros como instrumentos de injustiça. Qual a injustiça? Não tem nada a ver com a justiça do mundo. A justiça de Deus, o padrão de Deus, o princípio de Deus: santidade, honra, lealdade, pureza, verdade, amor, paz, mansidão, domínio próprio. Justiça de Deus, o padrão do reino. Quem sai do padrão do reino é iníquo, está cometendo iniquidade, está caminhando aos olhos de Deus como um ser injusto, está cometendo injustiça. E veja, essa injustiça fere a Deus em primeiro lugar, porque a injustiça, o mundo não está nem aí se você for injusto em relação a Deus. Se você quebrar o padrão, vai achar até bonito. Mas nós estamos falando de um coração que foi rendido a Deus de verdade, alguém que foi justificado pelo Senhor a troco do sangue do próprio Cristo. Ele deixou a sua justiça para começar a viver de novo na injustiça. O apóstolo Paulo está dizendo: você não faça isso. Antes, porém, oferecei-vos a Deus. Opa, já somos do Senhor, mas ele está dizendo: mesmo que você seja do Senhor, ofereça-se a Ele. Diga: Deus, aqui estão os meus membros, aqui estão os meus braços, aqui estão os meus pés, as minhas pernas, aqui está o meu corpo, Senhor. Aqui está, Senhor, o meu intelecto, aqui está a minha saúde, aqui está a minha capacidade motora de locomoção, aqui estão os meus ouvidos, aqui está a minha boca, aqui estão os meus olhos, Senhor, aqui está a minha sexualidade, Senhor, para ser um instrumento da sua justiça. Ofereça-se a Deus. Diga: Senhor, eu sei que o Senhor me comprou e que eu fui salvo, mas eu me ofereço ao Senhor para ser instrumento da sua justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós. Diga: o pecado não terá domínio sobre mim. Por que o pecado não terá domínio sobre você? Porque o domínio do pecado está ligado ao velho homem que era sujeito à obra do inferno. Mas você, nova criatura, está sujeito à justiça de Deus. Você só vai pecar se você escolher pecar. Porque se você se apropriar do poder de Deus, Ele vai livrar você, por mais forte que seja a sua tentação, por mais forte que seja o seu desejo de ouvir uma fofoca ou de falar maledicência a respeito de alguém. Deus vai promover integridade na sua vida, porque o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está sobre a sua vida para te livrar do domínio do pecado. Ora, se Deus pode ressuscitar um morto, Ele não pode fazer você viver em santidade? Então está na hora de nós entendermos a palavra do Senhor e praticarmos. É hora de nós deixarmos a falsidade de lado e começarmos a viver a verdade. E nós estamos transitando hoje pela palavra. A palavra está falando com você, aproprie-se dela. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Então o pecado não domina mais sobre mim, então agora é que eu vou pecar mesmo para valer, irmão. Olha, tem muito irmão falando isso por aí. Eu já escutei de alguns. Ele diz: não, agora pode tudo, o Senhor me ama, é a graça. Não é assim, irmãos. Não é assim, de modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vós ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Sabe o que ele está dizendo? Está dizendo: a quem você serve, você é escravo de quem você serve. É isso que está escrito aí. Você é escravo de quem você serve. A quem você obedece? A quem você obedece? A quem você obedece na hora que você está lá no celular, aí clica aquele linkzinho? A quem você obedece? Quando vem uma pessoa contar uma novidade para você, a quem você obedece? A Deus ou ao pecado? E se você obedecer ao pecado, você está obedecendo para a morte. Mas se você obedecer a Deus, você está caminhando para a justiça do Senhor. Você está estabelecendo um padrão de justiça. Você tem que saber de quem você é servo. Porque muitos, tendo entregue a sua vida a Jesus, voltaram a ser escravos do pecado voluntariamente. Voluntariamente escravos do pecado. Não é mais dominação, porque antes era domínio do diabo. Agora é voluntário. Obedecendo como servo, se entregou para ser servo do pecado. Você não precisa, mas graças a Deus, porque outrora
escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma e doutrina a que fostes entregues. Ele diz, graças a Deus, escrevendo aos Romanos, graças a Deus que vocês decidiram obedecer a Deus e que antes eram escravos do pecado. Você tem consciência que você era escravo do pecado? Vieste obedecer de coração. Não é porque você vai ser punido. Antigamente, lá quando era a época da lei, não da graça, se pecasse era fulminado. Tinha as punições já para o pecado. Para isso, para aquilo outro. Agora não. Ninguém obedece por medo mais, mas obedece de coração. Eu escolhi obedecer ao meu Senhor. Eu escolhi ser servo da justiça. Eu escolhi andar em retidão. Uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Quando nós fomos libertados por Jesus, fomos feitos por Deus servos da justiça. É o padrão de Deus. É acertar a Deus, é ser completamente aceito. O justo é aquele que é completamente aceito por Deus, e essa é a obra do Senhor. E uma vez que nós fomos justificados por Cristo, nós somos servos da justiça de Deus. O servo é aquele que serve, que trabalha pela justiça. Nós fomos salvos para trabalharmos pela justiça e não pelo pecado e nem pela iniquidade. Esse é o padrão de Deus. Fomos feitos servos da justiça. Quantos cristãos estão buscando a Deus porque são servos de si mesmos, querem usurpar as bênçãos de Deus? É só por isso que eles estão dentro da igreja. Não é porque você seja mais rico, mais bonito, mais bem aceito na sociedade. É para que a justiça de Deus seja propagada diante dos homens e enaltecido seja a sua grandeza. Ele diz, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e a maldade para a maldade. Olha, para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Isso aqui, olha, a maldade gera mais maldade. Quantos foram escravos da impureza e da maldade? Mas ele diz, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Ofereça-se para servir a justiça. Justiça, quando você serve a justiça, que é o padrão de Deus, você vai colher a santificação. Viver em santidade, a santificação. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós vivemos em meio a um universo de igreja que não vem a Deus porque não andam na justiça. Se não andam na justiça, não tem santidade. Se não tem santidade, não vem a Deus. Decida hoje ser escravo da justiça, porque quando eres escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Quando você estava pecando, você não era escravo da justiça, não havia incômodo nenhum, você podia pecar porque já estava destruído mesmo. Agora você tem que pensar na justiça de Deus, porque ela te alcançou. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O apóstolo Paulo está dizendo assim, irmãos, no tempo em que você era escravo do pecado, qual o resultado que você colheu na sua vida? Só aquilo que você tem motivo para se envergonhar, é ou não é? E o resultado dessas coisas é a morte. De maneira nenhuma admita você mesmo voluntariamente ser escravo do pecado. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Essa é a vontade de Deus para você, irmão. Que você seja transformado em servo de Deus e que o seu fruto seja santificação e que você esteja andando para a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu queria que você lembrasse desse último versículo que diz que o salário do pecado, a paga do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você pode achar que você está construindo santificação e vida eterna, mas cuidado para não se oferecer voluntariamente ao pecado. O desejo de Deus é que você seja servo da justiça e o poder de Deus está sobre a sua vida para isso.